até então que minha mãe esperava uma menina mesmo na gravidez dela, não era um menino. Tudo que ela fez foi Parece que ela já sabia, né? sabia. É. E então ela me aceitava como nunca. Minha mãe, ela foi uma mãe, uma companheira, uma amiga, um confidente. Tá vendo? Tudo para mim, a minha mãe foi. É tanto que se separou por morte em 2017. E voltando ao assunto, ela vai dizer assim: Filha, olhe, o seu pai tirou o dinheiro e foi embora daqui e a gente tá na Rua das Amarguras. Mas mãe, não se preocupe não, tô chegando em casa. Cheguei em casa, e com 30 dias o homem chegou na porta. Dona Miana, eu dou 30 dias pra senhora desocupar a casa que seu marido vendeu. Eita. Caramba, vendeu a própria casa. Deixou a gente na Rua das Amarguras mesmo, né? Pensou ele, né? Os homens antigamente era complicado. É, casa, pensou ele que tinha deixado a gente na Rua das Amarguras. E então eu costumo dizer que todo mundo tem um anjo na vida, né? É. E eu tive um grande anjo. Um grande anjo que hoje não está mais entre a gente, mas aonde ele está, eu lembro dele todos os momentos. Porque era um homem político. Político e um homem assim que político igual a ele, eu acho que falta nascer. Eu digo porque eu acompanhava, quando eu saí de pensionato, eu fui trabalhar na casa dele, que foi Dr. Zenóbio Toscano. Zenóbio Ei. Toscano. E Dr. Zenóbio Toscano, ele foi a base fundamental da minha vida. Ele foi aquela pessoa que me deu sempre a mão, aquela pessoa que me deu sempre apoio, aquela pessoa que esteve sempre do meu lado. Quando eu me operei do coração em 2009, eu não gostava eu nunca gostei de pedir, assim, dizer assim, para mim, não. Mas quando se trata de alguém, nem se preocupe que eu só atraio e adquiro mesmo Pra ajudar pra outra ajudar pessoa, outra né? pessoa. Mas para mim eu não tenho coragem, viu, Nil? Não tenho não. E aí, eu precisava dessa cirurgia de coração em 2009, onde os médicos estavam tudo em greve. Não sei se Caramba. você lembra. Não me recordo Em não. 2009, Foi os greve médicos geral. em greve geral, anestesista, e o Santa Paula fechado para cirurgia. Foi mesmo, teve uma E eu época que foi, e eu fechou. precisando, porque tinha que trocar a válvula mitral do meu coração, a que eu nasci com ela, tinha que tirar, porque o período que eu passei dormindo nos relentos, chuva, era porque assim, o meu travesseiro era um tijolo. O meu lençol era um papelão desses finos, que eu me enrolava. E dormia junto com o enceracola, viu, Nil? Na rua. Naquela época já existia, sempre Enceracola. existiu. E nem tanto as pessoas dizem que as pessoas influenciam. Não, influencia não. Só se você quiser. For fraco de espírito mesmo, que querer. Tem escolha, né? E aí, meu filho, Dr. Zenóbio foi uma pessoa que eu tive no residencial Prevê, na casa de uma amiga minha, qual trabalha comigo no DR hoje. Hoje está aposentada, Tereza Vitória, mora lá no residencial Prevê. E eu ficava cansando, e até ela olhava para mim, Sheila, tu tem uma pessoa tão influente que tu ligar para ele vai te atender. Eu dizia, não, Tereza, eu não vou fazer isso, porque assim, ele foi uma pessoa muito boa para mim, muito boa, muito boa. Me ajudou a quebrar os tabus de muitas coisas. E aí eu deixei, eu já estava com o meu quadro, eu estava tão grave já, que eu já estava com começo de neurisma cerebral. Eita. Eu Caramba. deixava as coisas assim, facilmente eu botava assim, esquecia, não lembrava. Tava afetando muito, E né? aí eu deixei a agendinha com o telefone e o telefone do Dr. Zenóbio em cima, bem grande, porque se eu ligasse para ele em qualquer momento, ele vinha ao meu encontro, ele ligava para mim, resolvia, não só problema meu, mas até da minha comunidade, viu? Chegou a resolver vários. E aí eu deixei, e ela vai e liga para Dr. Zenóbio, ela mesma vai e liga para Dr. Zenóbio. E por coincidência ele não conseguiu atender porque estava no banho. E quem atende é Dona Leia, a esposa. E Dona Leia vai dizer assim, Nóbio tá no banho.
mas o que aconteceu com Sheila? Aí Tereza disse, eu queria falar com o doutor Zenóbio, porque ela tá passando por um problema muito sério. E aí eu já tava com tudo encaminhado, Ninho, era exames, já tinha feito cateterismo, e os médicos tinham me dado até, não passava eh, dezembro, Natal de 2009 eu não passaria mais, né? Os meus dias estavam contados. É tanto que eu dormia com um cilindro de ar de lado e uma máscara no rosto. Não dormia, passava a noite sentado assim. Não Então, tinha água. não tinha. E aí ele vai, ela diz, doutora Leva diz, Nóbio, uma senhora ligou para você para falar a respeito de Sheila. Eu fiquei preocupada porque ela não me explicou o que está acontecendo com Sheila. Ele vai e liga para mim. Sheila, o que está acontecendo? Eu estava em crise quando ele ligou para mim, eu não estava podendo falar muito e ele vai e diz assim, Dona Damiana, que era a minha mãe, o que está acontecendo? A todos não viu, a minha filha vai morrer, está precisando de uma cirurgia de coração. E a minha equipe era doutora Eugênia, doutor Maurílio, doutor Daniel, doutor Orlando, era essa equipe toda queria. Mas no momento não ia fazer porque estava em greve. E sim, fazia particular, né? Entendi. E na época era 23 mil, era muito dinheiro. Cara. Para mim levantar 23 mil assim, eu morri e não levantava, né? Em 2009, principalmente, era um dinheirão. Menino, imediatamente, ele vai dizer assim, eu consigo falar com ele, e ele diz assim, Sheila, me mande o nome da sua equipe médica. Eu mandei. Via WhatsApp naquela época e ele vai e diz, não liga mais para mim, ele. Já quem liga é o hospital. Sheila, venha se internar porque a sua cirurgia vai ser amanhã. Caramba. E eu digo, "Shh." Aí me operei do coração, tive apartamento, tive acompanhante, enfermeira acompanhante, Deixou tudo pronto, né? UTI paga, UTI. Tá vendo aí? UTI, só a diária da UTI era R$ 250 por dia Isso no naquela hospi- época. Foi no hospital particular Foi. isso. Aqui mesmo, João Foi Pessoa? Santa Paula. Santa Paula. O que hoje é a Frei Damião, né? É. A Santa Paula era privada e particular. Era privada tinha- e particular. Eu acho que assim é o São Vicente também, né? Tem uma ala aqui. São Vicente É. também, dessa mesmo mesma modelo, Dessa né? forma. E aí, Aí Nil voltando a Guarabira, quando você conheceu o Zenob, né? Que foi uma pessoa que lhe ajudou. me ajudou muito. Você muito. tava passando, tinha perdido a casa. Eu tinha perdido a E casa. foi nesse momento que você conheceu e ele. ele. Vai e diz assim pra mim, perdeu a casa? Mas não se preocupe. Eu digo, por que eu não vou me preocupar? Se tem 30 dias, ele disse assim, menos de 30 dias sua casa está pronta. Aí fez, hoje onde é o Cordeirão, em frente ao Cordeirão, a minha casa de frente para o Cordeirão, ginásio de esporte do Cordeirão. Lá no bairro do Cordeiro. Um bairro também nobre. É um bairro nobre, aproximado do centro, né? E me deu essa casa. E aí a gente morou nessa casa até eu vim pra cá. Aí vim pra cá porque eu trabalhava no terminal rodoviário e naquela época sempre existiu briga política, né? É. Agora, me diz aí, Sheila, você me contou uma vez que teve um episódio, Alto Astral, que ela me contou que quebrou o braço e não colocou gesso no braço. Não, nenhum. Caramba, foi assim. Sheila. O meu pai, os meus irmãos, tudinho gostava de montar em cavalos. Que meu pai era de posse. De posse, tinha cavalos, tinha gado, fazia plantação de arroz. Ele é E criador, tinha aquelas né? burra mula. E burra mula. As bichinhas não são muito. E rapaz, eu não entendo muito, né? Ninho, olha. E principalmente aquelas que nunca ninguém montou no lombo dela. São ariscas. Essas são ariscas, essas são tenebrosas, essas são demais. Elas são lindas, elas são muito bonitas. Mas vendo? também, então, são agressivas quando ela não é domada. Aí E o você meu foi pai montar. gostava de um goró. Eita. E os meus irmãos tudo passeando em cavalo. E minha mãe tinha uma preocupação, porque eu sempre fui franzina, né? Assim, não gostava muito de comer, e até hoje eu não gosto muito de comer, não. Eu gosto de Digo, né? fazer, comer, eu adoro cozinhar. E Cozinho impecavelmente, mas de comer eu não gosto.
Muito coisa. não, 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 não. Não. Então é por isso que se mantém magrinha assim. Aí eu, mas eu acho que deve ter sido de tanta necessidade que eu passei no Foi mesmo. passado. Se acostumou a não Eu comer. eu passei muita fome. Eu não pedi, eu morria de vergonha de pedir. Eu chegava nas portas das pessoas dizendo assim: ei, deixa eu limpar o seu jardim para a senhora me dar um pão. Deixa eu fazer um mandado para a senhora me dar um pão. Eu nunca cheguei para dizer assim: me dê um prato de comer. Tá vendo? Nunca. Sempre fez algo em troca, É, né? Uma É, recompensa. E aí, eu passei muita necessidade. Eu passei tanta necessidade daquela de ir na feira, quando terminava que é as feiras de Guarabira, na quarta e no sábado. Ah, Quando todo mundo ia embora, aí eu ia, passava na feira para pegar aquelas laranjas, que um lado tava bom, e um lado podre, um lado bom, e ali eu aproveitava o tirava, lado. aproveitava. Ia naquelas rumas de abacaxi que os sertanejos chupavam e deixava aquele estalo, né? É, o pessoal Aí eu deixa. ia lá, mas Ninho, eu comia, mas de madrugada dava um rói no estômago. Imagina. Eita, Rói no socorro. estômago. Mas eu sofri muito. Foi muita Eu luta, acho que, né? portanto, de eu não me alimentar na hora certa, assim, café da manhã, almoço, janta, Não tinha horário, não né? tinha e às vezes nem tinha, É. né? Eu ficava com a barriga pegada nos pinhas, roncando, mas não pedia. E a única vez que eu lembro que eu pedi foi eu passei ali nas barraquinhas de Guarabira, que me recorda tudo isso hoje quando eu passo. Hoje eu tenho tudo, graças a Deus. Eu costumo dizer que tenho tudo, não tenho nada, que eu não tenho a minha mãe comigo, né? Mas ela tá com Deus, tá bem, eu sei que É está. verdade. Ela é uma pessoa muito boa, excelente, uma boa mãe, uma boa avó, tudo. E então eu lembro que eu passei na barraquinha com a fome, chega a barriga fazia roncando e eu já não tava aguentando mais. Eu cheguei em Seu Chico, que ele vendia sucos, lanche, e olhei pra pia assim, vi um monte de copo sujo, e ele atendendo o povo e faltando copo, ele já estava usando descartável. E eu olhei, eu era tão pequeno e frágil que eu acho que ele olhou assim e disse: essa criança vai quebrar meus copos todos. E eu olhei para ele assim: o senhor tá aperreado? Ele disse: eu tô, minha filha, que a minha mulher tá doente, não tá aqui, não tá fazendo as coisas. E eu tô aperreado porque eu já tô usando copo descartável. Arruma de copo ali. Eu digo: o senhor deixa que eu lave? E naquela época era. Hoje tem armário, coisa, tudo. Naquela época era uma coisa com que pendurava os copos Isso, colocava os É, copos assim, é. na A casa da minha parede. avó tinha isso aí. Na parede. Ficava pendurado na parede. parede, E né? eu comecei a lavar os copos, comecei a lavar, enxaguar e colocar, e dentro de pouco instante ele já estava servindo com os copos que eu tinha lavado. Ele olhou para mim assim e disse assim: você fez isso para mim em troca de quê? Aí eu disse: eu quero que o senhor me dê só um suco e um pão. Um suco e um pão. Ele vai dizer assim: não, não vou lhe dar só um suco e um pão. Eu vou lhe dar o que você quiser aí. Pode comer o que você quiser. E pode tomar o suco que você. E você, toda hora que quiser entrar aqui no meu comércio, pode entrar, pode vir. Tá E aí vendo? eu Caramba. comecei a ajudar. Comecei. Minha vida foi uma vida muito sofrida. Muito sofrida. Demais. Agora Muito. volta a essa história da mula. Aí, rapaz, a mula. A mula, o meu pai olhou e disse assim: todos estão amontados, agora é você. Me pegou assim pelo braço. Eu era tão Vai maneiro que ele montar a pegou. mula. Montei a mula. Eu era tão magrinha que a mula nem sentiu eu no lombo dela. Se ele não tivesse dado uma lapada Ela saberia na que- traseira dela, Eita, cheio. ela não saberia que eu estava em cima dela. Porque acho que ela nem sentiu de tão Minha magrinha que eu nossa. era.